Hello. Essa luz aqui. E aí, meninas? Como estão? Vocês assistiram o vídeo? Queria saber como que responde as perguntas aqui também. E aí, Diana? Vão me falando aí que fase vocês estão, se vocês sabem qual fase vocês estão. Coloquei lá a caixinha nos stories, perguntando as dúvidas que vocês tinham. E tem gente que não sabe nem que fase que tá. Não sabe reconhecer nem qual fase tá, né? É muito louco isso, né? O quanto que a gente tá distante do nosso ciclo, do nosso corpo, não é mesmo? Esperar as pessoas irem entrando. Mas já queria saber de vocês que estão aqui, quanto vocês têm noção desse assunto, quanto não, pra gente ver pra onde que vamos. Mas eu acho que eu vou começar bem do começo, assim, pra gente tá na fase de não querer olhar na cara de ninguém. A fase de não querer olhar na cara de ninguém geralmente é feiticeira ou anciã, né? Oi, Viné. Falar sobre ciclos. Mas aí você que... A Dix colorida, né? Não tá querendo olhar na cara de ninguém se tá menstruada, tá na fase pré-menstrual. Ou nenhuma das duas. Às vezes você só não tá querendo olhar na cara de ninguém mesmo, né? Tira pra bem. Dá mais 2 minutinhos. Oi, Yas, meu amor. Para as pessoas irem entrando. Será que a gente vai tirar um tarozinho depois hoje também? Eu tô no pós mesmo, acho que o frio me deixa mais na minha. Pode ser o frio também, e pode ser também que a lua externa, né, a lua mesmo, ela tá minguante, né? Então a gente tá um pouco mais introspectiva, a gente tá mais... Já tá começando a ficar mais... a olhar mais pra dentro. Saudades, Yas. A live vai ficar salva, sim. Oi, Lê. Ai, tá silêncio hoje, né? Não tem musiquinha. Mas eu tô bem animada com esse assunto, gente. Eu comecei a ler um outro livro, né? Bom, eu vou começando. Vamos falar, então, dos ciclos da mulher, né? E os seus arquétipos e... Por que é importante a gente entender, né? Dos nossos ciclos e entender mais da gente mesmo de uma forma geral. O que acontece? Vou contar como que eu comecei nisso. Eu parei de tomar anticoncepcional, né? Foi em janeiro do ano passado. E eu, desde então, não tô menstruando mais direito, assim, né? Eu menstruei faz mais de um ano, quase um ano e meio, menstruei umas 5, 6 vezes. E não estou grávida. Mas o que aconteceu? Eu fiquei um tempão sem menstruar e aí eu queria voltar a menstruar porque eu tava vendo muito isso de a gente tem que entender nossos ciclos, eu queria entender meus ciclos e eu não tava menstruando e já aprendi muito com isso de não estar menstruando, né? Eu gosto sempre de tentar aprender alguma coisa com as coisas. E aí, pelo que eu entendi, né, várias coisas eu já aprendi com não estar menstruando, mas uma delas, que foi a mais recente, que eu percebi, que é que a gente é cíclica, independente do nosso ciclo menstrual. Nós, seres humanos, no geral, somos cíclicos, porque a gente é da natureza, né? E tudo na natureza é cíclico. As estações do ano, as fases da lua, a ciclicidade das plantas, por exemplo. A gente planta, cresce,
colhe e depois morre, tudo, né? Tudo é cíclico. E eu não menstruar me fez olhar para esses ciclos de uma forma, acho que mais... Qual que é a palavra? Inclusiva, né? De não olhar... Porque eu tava olhando dessa forma, né? Que a gente só é cíclico e a gente só consegue olhar o nosso ciclo por meio da nossa menstruação. E também não é assim que funciona, né? Porque eu tô me percebendo cíclica agora e não estou menstruando, no caso. E tô acompanhando de acordo com as fases da lua mesmo. Mas por que a gente olhar pra isso, né, Tasson? A gente é cíclico e o que a gente ganha com isso? Na verdade, muita coisa. O capitalismo, né? Ele... Não falando mal aqui do capitalismo, tá bom, gente? Isso não importa se o capitalismo é bom ou ruim, aqui a gente não tá falando disso. A gente tá falando de que ele exige da gente uma linearidade. Ele quer que a gente produza muito. Ele quer que a gente produza o mesmo tanto, sempre... Porque é assim que esse sistema funciona mesmo, né? Então tem esse lado que o capitalismo exige da gente essa linearidade que a gente não tem. Então a gente acaba o quê? A gente acaba se cobrando muito de estar sempre produtiva, de estar sempre igual. Então tem esse lado da nossa autocobrança, dessa produtividade que a gente não tem como dar pro mundo, porque nós somos cíclicas e cíclicos, no geral. Isso fica muito claro no ciclo da mulher, quando a gente vê pelos hormônios mesmo, durante o ciclo. Eles mudam e quando a gente vai comparar com os arquétipos, que depois eu vou falar um pouquinho mais dos arquétipos de cada fase do ciclo da mulher, eles coincidem com os hormônios que são mais liberados em cada fase. Então, hormonalmente, somos cíclicos. Então, de acordo com esses hormônios e tal, tem a fase que a gente tá mais alegre, porque a gente tá liberando mais serotonina, que a gente tá mais brilhante mesmo, e com mais disposição, e tem a fase que a gente não tá. E quando a gente olha aí pra esse lado da não linearidade, pra olhar pra ciclicidade disso, a gente se cobra menos. É quase como eu gosto de falar que é quase como um ansiolítico mesmo. Porque a gente fala, tudo bem. Eu não tô conseguindo fazer nada hoje, mas tá tudo bem. Porque daqui 2 semanas eu vou estar o quê? No auge. Eu vou estar super produtiva. E eu vou estar conseguindo fazer 1000 coisas que vai compensar esse tempo que eu não tô conseguindo me concentrar tanto. Que a minha lógica não tá tão rápida, né? E além disso, da linearidade, né? Que somos cíclicos e não lineares, a gente pode olhar também pelo lado do patriarcado, né? De como o patriarcado, ele quer tirar da gente, quer tirar da mulher esse poder todo que ela tem, né? O patriarcado quer exatamente isso, quer diminuir as mulheres pra dominá-las. Ou seja, o que aconteceu na história, né? Bem antigamente, isso é do livro que eu tô lendo, comecei agora a ler, mas eu já tinha ouvido bastante disso. O livro chama As Deusas e a Mulher. E eu tô lendo no Kindle. Gente, Kindle é um negócio que eu estou apaixonada agora, tá bom? Recomendo. Bom, mas enfim, fala que as religiões antes, elas consideravam uma grande deusa, uma grande mãe que era completa. Que ela tinha todas as qualidades, todas as potencialidades e ela era como um deus onipotente e onipresente. Só que ao longo da história, isso tudo foi se segregando. Como que isso aconteceu? Foi crescendo o patriarcado e foi segregando essa grande deusa em várias deusas, né? Por exemplo, uma referência que a gente tem bastante até, que a gente aprende na escola, das deusas gregas e romanas, a gente consegue perceber que são várias deusas e que elas são bem diferentes, né? Que elas têm características bem distintas umas das outras e personalidades e formas de agir lá em relação aos mitos. Então, pra gente
Me perdi. Tá, tô falando aqui das deusas, né? A gente olha pra essas deusas como arquétipos. E o que são arquétipos? Eu não fiz psicologia, não estudei a fundo Jung. Eu tive na faculdade um pouco, que eu faço faculdade de comunicação. Mas eu sei bem por cima o que são arquétipos, que são modelos de personalidades que estão... Modelos, estereótipos, formas de agir, são ideias que estão inseridas no nosso inconsciente coletivo. E o que é o nosso inconsciente coletivo? São coisas que a gente foi trazendo ao longo da história da sociedade, né? Foi meio que passando isso e meio que a gente já vem com esse inconsciente. Além do nosso inconsciente pessoal, que é o que a gente vai aprendendo ao longo da vida e vai guardando nessa nossa... nesse nosso imaginário, né? Nesse nosso paradigma. E tem também o nosso consciente. E aí, então, o nosso consciente, na verdade, é só uma parte de todo esse nosso ser, que é composto por muita coisa, na verdade, tá bom? Passei bem por cima, é o que eu entendi do que eu pesquisei e estudei, mas não sou especialista nisso. Mas acho que deu pra entender da onde que vêm os arquétipos, né? Eles estão meio que pré-estabelecidos, essas ideias, dessas figuras de tipo de pessoas mesmo, sabe? Só que o que acontece? Quando a gente olha para esses arquétipos e a gente se identifica com eles, por exemplo, a gente olha para um arquétipo e se identifica só com ele. A gente fala, eu sou desse jeito. A gente não consegue abraçar todas as potencialidades que temos, entendeu? E isso acaba segregando mesmo a gente da gente mesma. E nós, falando sempre aqui das mulheres, né, porque é a minha vivência e o que eu tô estudando mais agora, mas isso super se aplica aos homens também, de certa forma, não sei como, porque ainda não fui ver isso, mas segrega a gente de nós mesmas e a gente das outras. Porque quando a gente olha pra outra e vê ela como diferente, eu sou esse arquétipo, vamos começar a dar nomes, né? Tem os arquétipos das deusas, como Afrodite, Deméter, Hera, tem várias, né? Nesse livro que eu tô lendo, ela usa as 7 deusas principais, né? 7 ou 6? 6. Ela usa 6 deusas principais pra usar como referência de tudo isso mesmo. Mas eu vou trazer os arquétipos, na verdade, que o livro Lua Vermelha traz. Esses 2 livros, Lua Vermelha e As Deusas e a Mulher, estão na pasta no Drive que chama BC Biblioteca, que tem no link da minha bio do Instagram. Tem o PDF e tem a versão pra colocar no Kindle lá também. Vale muito a pena ler. O livro Lua Vermelha, ele é muito fácil de ler. Ele começa com um conto e depois ele mostra esses 4 arquétipos que são. Ele explica bastante como que se dá cada um desses arquétipos, né? E ela usa 4 arquétipos pra falar da mulher e seu ciclo, né? Então, juntando esses 2 conceitos que eu falei, né? Da gente ser cíclica, que é uma coisa que o capitalismo faz a gente não olhar pra isso, faz a gente esquecer que a gente é cíclica, né? E meio que obriga a gente a não olhar pra isso. Então, o Lua Vermelha usa coloca isso da ciclicidade e coloca dos arquétipos também. Então, ela usa 4 arquétipos pra representar cada fase do ciclo da mulher. Então, eu vou usar mais esses 4 arquétipos porque eu acho que fica mais simples da gente entender e a gente consegue também juntar isso dos ciclos mesmo, tá bom? Então, eu já falei lá no vídeo, no meu IGTV do Instagram, mas eu vou repetir rapidamente os 4 arquétipos. Eles são muito profundos, assim, e cada pessoa, cada mulher ou cada pessoa que tem útero, ela percebe de alguma forma, né? E às vezes a minha fase pré-menstrual não é a mesma coisa, eu não percebo a minha fase pré-menstrual da mesma forma que você. Então, esses 4 arquétipos, eles não são modelos definidos, mas eles são
formas de você se guiar para você entender como você se comportaria mais ou menos. Não necessariamente algo decretado. E quais são esses arquétipos das 4 fases do ciclo da mulher? Eu vou começar pela menstruação, que é quando a gente tem uma referência física, né, muito clara, pra gente conseguir começar a analisar. Mas, por exemplo, eu não estou menstruando e consigo analisar os meus ciclos comparando com as fases da lua. Porque eu não tô menstruando, eu uso as fases da lua pra me guiar mesmo como um guia. Não que necessariamente eu seja influenciada pela lua, mas pode ser que sim, até porque somos 70% água e a lua rege as marés, rege tudo isso, então eu acredito que sim, que a lua pode influenciar na gente, nas nossas emoções, mas você pode usar como um guia também. E pra você identificar claramente, muito facilmente, se você menstrua, é legal você usar a menstruação também como um guia pra começar a observar o seu ciclo. Mas não é a única forma. Você pode observar pelas secreções vaginais, não sei se é secreção, muco vaginal, pela sua temperatura, tem várias formas, tá? Mas a gente pode falar disso um outro dia. Que eu também não sei direito ainda, porque eu não estou menstruando, mas... Primeira fase, não tem primeiro e segundo, porque é um ciclo, né? Mas a primeira que eu vou falar aqui é a da menstruação. É a fase da lua nova, comparando com as fases da lua, né? E é a fase que no livro Lua Vermelha ela coloca como bruxa anciã. Quer dizer que você é uma bruxa? E que você vai ser só uma bruxa enquanto você estiver menstruada? Não. Mas é o arquétipo que vai estar te dominando nesse momento que você estiver menstruando. E como que é essa fase? Eu vou explicar cada uma depois que eu citar todas, tá? Então, a primeira fase que a gente vai falar aqui, bruxa anciã, da menstruação e da lua nova. Depois vem a fase da donzela, que é a fase pré-ovulatória, que é a fase... Qual que é o nome científico? É a fase... Não é lútea é a outra. Mas enfim, é a fase pré-ovulatória e da lua crescente. A próxima fase é a fase do arquétipo da mãe, que é a lua cheia, que é a fase ovulatória, quando você ovula. Na verdade, não é uma fase, né? Porque você ovula meio que durante um dia. E a fase da lua cheia. A fase da donzela, que me fugiu o nome, é a fase folicular, né? Que é essa antes da ovulação. E depois vem a fase pré-menstrual, que é a fase do arquétipo da feiticeira e da lua minguante. A lua minguante é a que estamos agora, né? E a próxima fase é a fase do arquétipo da anciã. Já voltou, né? Acabou. Já demos a voltinha. Então, esses são os 4 arquétipos do ciclo da mulher. Eu tenho uma amiga que nasceu sem útero, mas ela consegue perceber várias sensações no corpo, como se tivesse mesmo no ciclo menstrual. Sim, isso é muito possível. Eu não sei exatamente fisicamente, né? Fisiologicamente, não sei os termos, mas como isso acontece. Mas os ciclos são claramente visíveis, independente de você ter um útero ou não, ou de você menstruar ou não. E isso de eu não estar menstruando agora me fez muito perceber isso, porque antes eu achava que a gente só era cíclica porque a gente menstruava, mas não é isso só. Não é só sobre isso. Mas então, voltando aos arquétipos, quando a gente entende que nós temos em potencial esses 4 arquétipos em nós, não só esses 4, né? Tem muito mais arquétipos do que isso. Juro, infinitos que vêm de várias religiões, que vêm de várias coisas. Eles podem se sobrepor,
tá certo? Eles podem se sobrepor ou se complementar de várias formas. E quando você percebe que tem todos esses em potencial em você, você consegue muito mais usar das suas potencialidades, entendeu? Quando você não se considera só um desses arquétipos. Por exemplo, vou usar o exemplo que eu usei no IGTV pra gente dar uma revisada também. Eu me considerava muito do arquétipo da donzela. Que não que eu soubesse antes o que era donzela, entendeu? Mas eu já me considerava que eu tinha que ser sempre produtiva, que eu era sempre extrovertida, comunicativa, e muito isso de estar sempre buscando conhecimento e tudo isso, né? Então eu já tinha assumido isso pra mim, eu já tinha assumido esse arquétipo inconscientemente. Depois que eu percebi, né? Depois que eu fui conhecendo esses 4 arquétipos e entendi que eu tenho os 4 arquétipos em potencialidade em mim, em potencial em mim, eu consegui manejar outras coisas que o arquétipo da donzela nem sempre consegue acolher, sabe? Quando, por exemplo, é que esse exemplo pra mim é muito claro, né, e prático, de que eu era muito bagunceira, não que eu esteja 100% organizada agora, mas quando eu entendi esse meu lado mãe também, do arquétipo da mãe, eu consegui organizar mais as coisas e honrar essa atividade de arrumar as coisas, sabe? De arrumar o quarto, de arrumar a casa. Então, é meio que nesse outro livro, As Deusas e a Mulher, ela fala disso pra você convocar. Qual arquétipo você vai convocar agora, sabe? Não é que você precisa. Por exemplo, tem as 4 fases, né? E você tá na fase da donzela. Você não vai ser 100% donzela, tá bom? Nessa fase aqui pré-ovulatória, então eu não vou organizar nada. Eu vou ser muito produtiva, mas eu também não vou ser tão acolhedora quanto a mãe. Ou então eu não vou ser intuitiva como a bruxa anciã. Não, eu tenho tudo isso em potencial e dependendo da circunstância que eu vou chamar esse arquétipo pra mim, entendeu? Não que eu vou chamar a deusa, vou chamar aqui a deusa Afrodite pra me ajudar nisso daqui. Não que você vai chamar a entidade, mas você vai chamar esse seu lado Afrodite, entendeu? Esse seu lado donzela, esse seu lado mãe, dependendo da circunstância que você tá. Só que quando a gente percebe que a gente é cíclica, a gente percebe que tem alguns arquétipos que estão mais aflorados, dependendo da fase que a gente tá. Então, a gente também percebe que a gente não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho todos esses arquétipos em potencial, mas não quer dizer que eu vou ser tudo ao mesmo tempo também, entendeu? Porque daí a gente volta pro negócio da linearidade. Quando a gente acha que a gente pode ser tudo ao mesmo tempo. Só porque eu tenho todos os arquétipos em potencial, eu vou ser todos ao mesmo tempo. Não. A gente, dependendo da situação que a gente tá, a gente chama tal arquétipo, entendeu? Agora eu vou assumir esse papel aqui de mãe e organizar a minha casa. Agora eu preciso fazer não sei o quê e vou ser produtiva e vou ser ativa, vou ativar minha donzela, entendeu? Então, é por isso que eu acho tão interessante a gente observar esses arquétipos. É totalmente empoderador, entendeu? Porque você entende toda a sua potencialidade, que você tem isso dentro de você. E os arquétipos, eles são uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. E uma ferramenta de empoderamento. E por que eu falei que tem a ver com ativismo, né? Porque quando a gente... quando eu descobri esse assunto, essa perspectiva, esse estudo, eu senti muito um feminismo na raiz mesmo, sabe? E aquela frase que é tão batida e que a gente nem entende direito, eu pelo menos não entendia direito, que seja a mudança que você quer ter, seja a mudança que você quer ver no mundo, ela é muito real, entendeu? Tem que usar que nem mantra até a gente conseguir entender isso.
Eu realmente acho que a gente é um reflexo do mundo. E a gente é uma parte. Quando a gente entende também que a gente é uma parte do todo, a gente é uma célulazinha de tudo isso que a gente vive, né? A gente pertence a isso e a gente move isso. E ao mesmo tempo, todo o universo tá refletido na gente. A gente é um espelho do universo e a gente é a mesma coisa que o universo, né? Mas não necessariamente o universo falando como sociedade, né? Pra gente ir pra parte um pouco mais política do negócio. A gente é a sociedade, a gente não tá na sociedade, a gente é a sociedade. Então, o primeiro passo pra gente conseguir a emancipação do corpo feminino é a gente se empoderar dele. E essa é uma ferramenta maravilhosa, porque a gente percebe as nossas potencialidades mesmo. E a gente consegue ver as outras mulheres como iguais a gente. Porque é aquilo que eu tava falando, né? Da gente olhar pra... Quando eu me coloco como donzela e vejo a minha amiga como feiticeira, como bruxa anciã, como mãe, seja lá o que ela for, eu vejo ela como diferente. Mas quando eu percebo que todas nós somos cíclicas e todas nós temos essas potencialidades, eu vejo a outra mulher como igual a mim. Que é o que eu, por exemplo, quero como sociedade. Eu quero que as mulheres se olhem realmente com uma sororidade genuína, sabe? Não de tipo, tamo juntas, manas, sabe? De realmente se ver nas outras mulheres, entendeu? E tá dando pra acompanhar, gente? Vai compartilhando aí comigo. Vamos conversando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. E quando você toma anticoncepcional, ainda consegue acompanhar? Sim. Porque, como eu disse, independe de você estar menstruando ou não, de você ter útero ou não. Somos cíclicos. Os homens podem se observar cíclicos observando as fases da lua. Então, o que acontece? Quando a gente toma anticoncepcional, a gente, na verdade, às vezes tem o escape, né? Eu, por exemplo, menstruava, mas eu descobri recentemente que isso nem era menstruação. Era só uma reação do meu corpo, como se fosse cronometrado, sabe? De tipo, tem que soltar aqui alguma coisa. Mas o que acontece? A menstruação, na verdade, é uma coisa que eu aprendi também essa semana, que a menstruação, ela acontece da ovulação. Então, vou voltar. A menstruação acontece porque não aconteceu a fecundação. Na verdade, o centro do nosso ciclo, tudo acontece pro nosso ciclo menstrual acontecer em função da ovulação. Como a gente ovulou e não fecundou, a gente libera. E é legal também observar quando você menstrua, quando você tá com esse ciclo acontecendo, como fisicamente você tá fazendo as mesmas coisas que internamente, emocionalmente, os arquétipos falam que é legal você trabalhar e que você provavelmente vai sentir, que provavelmente você vai se identificar. Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de cada arquétipo, né? E de cada fase da lua, sempre, porque é legal também a gente observar a lua externa. Que quando eu falo lua externa, é a lua do céu. Quando eu falo a lua interna, é a nossa lua, é o nosso ciclo, é a nossa menstruação. Ou o nosso ciclo normal, né? Então, quando a gente, por exemplo, depois eu entro nisso da diferença da nossa lua interna com a nossa lua externa. Mas vou falar então dos 4 arquétipos, né? Começando de novo. Bruxa anciã, fase da menstruação, lua nova. A gente tá recomeçando um novo ciclo. Então, a gente planta tudo o que a gente quer colher depois. É uma fase de você pensar tudo que você quer deixar pra trás e tudo que você quer nesse seu novo ciclo, entendeu? E é quando a gente tá o quê? A gente tá mais intuitiva, a gente tá menos racional,
menos lógica, a gente consegue ver as coisas muito mais pela nossa intuição, pelo nosso sentir, a gente tá mais sensível quando a gente tá menstruada, né? Ou não, é quando a lua tá nova. Ou então é só uma fase que você tá vivendo que você tá mais sensível. Então, é uma fase mais sensitiva mesmo. E que você tá mais introspectiva, que você não tá querendo muito falar com o mundo e muitas coisas assim. A fase da donzela, que é a próxima, é a fase da lua crescente. É quando a gente vai regar tudo isso que a gente plantou na lua nova. Então a gente vai colocar em prática. A gente colocou que a gente quer ter uma alimentação mais saudável, que a gente quer começar um novo hábito, quer fazer mais exercício. A gente falou isso lá na lua nova, agora na lua crescente a gente vai colocar em prática. A gente vai atrás disso, a gente vai fazer a lista do mercado com os ingredientes mais saudáveis, a gente vai se inscrever lá no curso nas aulas de dança, vai se inscrever nas coisas e vai começar a botar em ação. Porque a gente tá com essa energia de colocar pra ação mesmo, sabe? Então a gente vai construindo tudo isso na nossa fase da donzela, que é a lua crescente. E tudo isso, gente, na natureza também. A gente na lua nova, é legal a gente plantar. E na lua crescente, a gente tá cultivando. E aí, então, a gente chega na lua cheia, que a gente vai colher tudo isso. Ela, na lua cheia é o ápice do nosso ciclo. Então, ele é quando a gente tá com mais energia, que a gente tá mais transbordando tudo que a gente é. Quando a gente tá na donzela, a gente tá comunicativa, a gente tá expansiva, mas a gente tá alinhado na nossa comunicação com a nossa verdade, assim. É quando a gente tá mais em equilíbrio com o mental e emocional. E na fase da mãe, a gente fica mais mãe, nesse arquétipo que tá no nosso inconsciente coletivo, né? No geral, a gente entende como mãe é aquela que cuida, que cuida da casa, que não tô dizendo que as mães têm que cuidar da casa, tá, gente? Eu acho que todo mundo tem que cuidar da casa, pra gente não confundir aqui as coisas de papéis sociais com arquétipos, tá? Então, o arquétipo da mãe, ele traz essa energia, essa ideia de que você vai estar mais acolhedora, você vai estar transbordando esse amor, sabe? Então, você vai estar tão potente, tão no seu ápice, que você vai querer transbordar tudo isso. Que você vai querer dividir pra multiplicar. É muito linda essa fase também. Todas são, né? Todas têm as suas potencialidades e e os seus desafios. Então, por exemplo, da fase da lua cheia, né? Que é a fase da mãe. Como tá na sua potência, um desafio é ficar em casa. Eu, por exemplo, assim, estava sofrendo na semana passada que tava lua cheia, tava super lua, tava uma super lua cheia, né? E a gente o quê? Aqui, de quarentena, não podendo sair de casa, isso foi totalmente desafiador pra mim. Ainda mais eu que já sou mais do negócio de sair mesmo, né? Então, esse é um desafio. Por exemplo, se você tiver que ficar mais em casa, vai ser um desafio. Mas tem todo o seu lado em potencial também. E agora a gente entra pra fase mais polêmica, né? Que a gente, de um modo geral, a nossa sociedade gosta o quê? De falar da menstruação. Não gosta de falar da menstruação. Não gosta, na verdade. A nossa sociedade, ela não gosta de falar da menstruação. A menstruação é um tabu, que é uma coisa tão natural que todas nós temos a potencialidade de fazer, né? Eu, por exemplo, não estou, mas é uma coisa tão natural quanto ir ao banheiro. E a gente ainda tem a cara de pau de ficar de cri-cri com isso, né? Então, por quê, né? Por que tem esse tabu? Porque justamente a sociedade, como patriarca que ela tem consciência disso, né? A sociedade que eu tô querendo dizer foi como ela foi construída, né?
ela foi construída pra gente, nós mulheres, ficarmos menos potentes. E a nossa menstruação, em religiões muito mais... esqueci o nome, mas em várias religiões, elas... E culturas, né? Elas eram tidos como sagradas mesmo. E como um momento, assim, maravilhoso que as mulheres vão lá, elas geralmente menstruavam juntas ou não, mas quem tava menstruando ia pra um lugar especial ali e era totalmente sagrado. E as pessoas da comunidade trabalhavam todas em... Não sei se trabalham, não sei se tem isso ainda, né? Mas trabalham nisso da ciclicidade e do se ajudar. De quando a mulher tava potente, ela faz, né, as coisas e tal. E quando ela não tá tão potente, de extrovertida, de conseguir fazer as coisas, ela não... Elas são ajudadas, né? Então... Voltando pra fase da feiticeira, que é a pré-menstrual, que é tão falada na nossa sociedade, né? A gente acaba sempre olhando pra fase negativa, pro lado negativo dessa fase, porque justamente a gente é ensinado assim. E não tem problema nenhum a gente olhar. A gente tem que olhar desse jeito, mas a gente tem que perceber que não é tão legal pra gente, né? Talvez, eu acho. Se você quiser continuar olhando dessa forma, não tem problema nenhum também, sabe? De você não viver esse ciclo. Mas é uma ferramenta que eu acho interessante, que tá sendo muito interessante pra mim observar essa ciclicidade e as potencialidades que eu tenho que eu não conhecia mesmo, assim. Que eu achava que eu não poderia ter, porque eu achava que eu me encaixava em tais arquétipos. Então, a fase pré-menstrual, que é conhecida pelos nervosismos e seja lá o que for que as pessoas colocam, que encarregam a TPM-D, de que na TPM a gente fica estressada, a gente fica louca, a gente não sei o quê. A gente não é louca, tá bom? A gente é cíclica, né? Citando aqui as maravilhosas do Quando Foi Flor, que é um projeto maravilhoso, se vocês não conhecem. Podem dar uma olhadinha, é maravilhoso mesmo. A gente não é louca, a gente é cíclica, né? Isso, na verdade, já tá bem espalhado, de certa forma. Então, a gente acabou sendo ensinado a olhar só pro lado negativo, que não é nem negativo, né? A gente acabou olhando mais pros desafios da fase pré-menstrual. Porque foi assim que a gente foi ensinado mesmo. De não gostar de menstruar. Sendo que é uma coisa tão natural e tão potente, né? E quando a gente... Vamos olhar logo para as potencialidades da fase pré-menstrual, que é o arquétipo da feiticeira, que é a lua minguante. A gente tá mais... poucas ideias, a gente fala o que a gente talvez tenha guardado no resto do nosso ciclo. E isso é muito fundamental, eu acho. A gente tem mais essa cara de pau de falar coisas que talvez a gente tenha guardado. E também é uma fase da gente conseguir liberar. É uma fase boa pra gente liberar tudo aquilo que não serve mais pra gente, sabe? Seja relacionamento, seja algum hábito, seja qualquer coisa que não serve mais. É uma ótima fase pra gente olhar pra isso, sabe? Olhar o que eu quero liberar. E pra gente entrar pra nossa menstruação, pra nossa lua nova, pro nosso arquétipo da bruxa anciã, com esse olhar já do que eu quero liberar nesse ciclo. Do que eu não quero mais pra mim, o que não me serve mais. Então, pra gente começar esse novo ciclo. E quando a gente vê também a vida como ciclos, que a gente... ciclos de morte e renascimento o tempo inteiro, eu sinto muito que tem uma sensação de desapego também, sabe? Desapego no sentido de com quem eu era e de com quem eu vou ser.
num sentido de que a gente pode estar sempre se reinventando e de que a gente pode sempre começar de novo e de que a gente pode sempre deixar pra trás o que não serve mais pra gente, porque a gente tá começando um novo ciclo. Faz sentido isso pra vocês? É uma coisa que eu acho bem legal também da gente observar. Observar os ciclos por causa dessa sensação de renovação também. A Ana falou aqui: tenho muita dificuldade em conciliar a fase da lua em si e dos arquétipos com o meu ciclo. Tipo, a fase da lua de hoje com a minha fase interna, sabe? Como que você faz pra trabalhar isso? Porque nem sempre nosso ciclo interno tá de acordo com as fases da lua. Bom, então, como desde que eu comecei a estudar isso, eu não menstruei, eu não consigo falar com propriedade de como fazer isso. Mas eu posso dar algumas sugestões e coisas que eu já ouvi também, né? Tem até no livro Lua Vermelha, que eu já falei mil vezes aqui, é quase minha bíblia. Fala disso da lua escura, não, da lua vermelha e da lua branca. Quando você tá no ciclo vermelho, ciclo branco, alguma coisa assim. Que é quando você tá sincronizada com a lua e quando você tá oposta à lua. Quando você tá quando você tá na sua donzela, na lua crescente, e a lua externa tá na feiticeira, na lua minguante. O negócio é que não tem regra mesmo. Isso tudo é uma questão de se perceber. Não é uma questão de estou em tal fase, devo agir desse jeito. Estou em tal fase, olha que interessante como estou agindo. E aí, não sei, uma sugestão poderia ser... Porque a gente é influenciada pelos dois. Então, tudo isso é uma questão de observar mesmo, sabe? Não é uma questão de coisas definidas. É observar como você reage. Às vezes, os seus arquétipos da lua interna acabam sendo mais... Vou reformular. Às vezes, os seus comportamentos, as suas atitudes estão mais compatíveis com os arquétipos da lua externa do que a da lua interna. Não sei. É só uma questão de observar. Como observar? Mandala lunar. Que você não precisa comprar esse livro, esse diário, esse caderno. Mas eu achei muito legal comprar, porque eu acho que inspira mais a gente levar isso a sério, né? Tipo, vou imprimir aqui a mandala e pronto. A gente acaba, sei lá. Eu, por exemplo, eu acho que eu ia deixar mais pra lá. E aí, o que acontece? Vou mostrar aqui a mandala lunar pra vocês entenderem. Tem link no meu IGTV sobre os arquétipos pra vocês baixarem e imprimirem. Você pode fazer à mão também, tem vários modelos na internet. Mas o que acontece? A mandala lunar, em branco, ela é assim. Tá bom? Então, ela tem toda a lunação. Isso aqui é uma lua nova, e aqui é a lua cheia, lua crescente e lua minguante. E aí, o que acontece? Vai pegando durante o mês. Ela é feita não mensalmente, porque, olha aqui. Ai, esqueci. Mas eu sei que mensal tem alguma coisa de linear. Menstruação. Olha só. Menstruação tem essa relação do mês. Que é todo mês, né? Quando a gente fala menstruação, a gente tá se referindo a isso do mês. Por isso até que as pessoas agora estão começando a falar de a minha lua. Porque é lunar, porque é cíclico, né? Porque tira essa carga. E eu acho que eu vou começar a falar lua também, porque eu sou muito a favor da gente prestar atenção na nossa linguagem, né? Do peso, da força e de tudo aquilo, né? Da bagagem que elas carregam. Bom, mas a mandala, então, o que acontece? Cada uma dessas tirinhas é um dia. E aí, você vai todos os dias observando como que você tava nesse dia. A minha, eu fiz o modelo lá que elas colocaram no blog da Mandala Lunar de exemplo. Tem alguns exemplos lá. Eu fiz o meu dos sete chakras, mas eu estou pensando em mudar o meu, porque
Porque na real que eu tô sempre... Agora que me veio esse insight, né? Tipo, todas as terapias que eu faço sempre falam que eu sou muito equilibrada, assim, dos chakras em geral. Óbvio que eu tenho 1000 dificuldades, né? Mas... Desafios, não dificuldades. Mas, em geral, meus chakras estão bem equilibrados, né? Ainda mais, tipo, me aplico o reiki todo dia, sabe? Eu tô sempre trabalhando isso. Então, eu acho que eu vou mudar essa questão dos chakras, porque se você for observar, tudo sempre meio intenso, sabe? Essa aqui, esses 2 dias foram dias que eu fiquei muito mal mesmo, então eu estava sem nada. E aí deu uma quebrada nessa mandala que ficaria bem legal. Tá dando pra ver, gente? Ela... Então, cada tirinha você vai colocando, vai pintando a intensidade que você teve de cada característica. E aqui você pode colocar outras coisas que você queira rastrear. Se você tem feito, às vezes você coloca, sei lá, eu coloco meditação, quando eu meditei, quando que eu fiz yoga, quando eu pratiquei yoga, quando eu dancei, essas coisas pra eu ver como que eu fiquei nesse dia e como que eu fiquei no dia seguinte, sabe? Como que essas coisas realmente influenciam no meu dia e na minha disposição e no meu dia a dia. E aqui, pra dar de exemplo pra vocês, o que eu estou rastreando agora, que eu estou observando e percebendo, são a minha presença, a minha intuição, a minha extroversão, a minha amorosidade, a minha autoconfiança, a minha energia sexual, a minha força de ação, a minha energia vital. E aí depois tem um lugarzinho pra colocar o dia do ciclo e a cor pra você pintar se você estiver menstruando ou não. Então, mas essa não é a única possibilidade de você observar o seu ciclo. Você pode observar o seu ciclo totalmente fisicamente também. Observando sua temperatura, a cor e a textura da secreção. Então, que você solta... Eu acho que não é secreção o nome, mas muco, que é totalmente natural, tá, gente? Aquele corrimento que a gente tem às vezes, é normal. Tem um dia específico pra começar a fazer a mandala? Não. O que acontece é que as mandalas são geralmente colocadas já com a data. Aqui, ó, ela tem a lua e tem a data que tava a lua, já certinho pra você ir acompanhando. Mas aí, se, por exemplo, você quiser começar aqui, não tem problema, ó. Deixa eu ver, acho que eu comecei num outro dia. Não, eu comecei no dia certo da mandala mesmo, que foi na lua nova que ela começa. E aí tem a data certinha, então é legal você começar na lua nova. Mas se você quiser começar daqui, pra analisar aqui, é legal que pro próximo mês você já tem metade de referência pra comparar. Porque a gente vai comparando essas mandalas, né? Eu tô na minha terceira, pra ver se tem algum sentido, né? E aí aqui nessa dá pra perceber um pouco que aqui é a lua minguante. E tá um pouco mais clarinho e tal, e aí ela vai escurecendo, vai ficando mais potente, mais forte. Então, tem várias formas. Você pode criar a sua mandala e escolher o que você quer rastrear pra ver, pra se perceber nesses ciclos, pra perceber quais são as suas potencialidades em cada fase do ciclo, pra você usar delas a seu favor. Por exemplo, se eu percebo que eu sou muito criativa em uma das fases, mas na outra fase eu gosto muito de conversar com as pessoas e na outra fase eu quero mais ficar lendo um livro, eu adapto a minha agenda pra fazer isso ficar mais fluido. Pra quando eu tiver na fase que eu tô mais disposta pra ler um livro, eu me aprofundar nos estudos. E na fase que eu tô mais comunicativa, eu marco uma reunião, eu gravo vídeo pro YouTube, eu faço o que eu faço com a minha comunicação, eu faço tudo isso, entendeu? Porque quando a gente... Que é aquilo, né? De saber quando usar dos arquétipos. Que a gente não precisa ser tudo ao mesmo tempo, mas quando usá-los a nosso favor. Quando eu preciso arrumar minha casa, eu vou chamar minha donzela? Não vou chamar minha mãe. Preciso achar outros exemplos, né? Eu tô sempre falando dos mesmos exemplos. Tem mais alguma dúvida, gente? Podem ir mandando aí, que estamos quase acabando já. Isso de liberar o que me faz mal e acabei guardando é muito real e uma coisa que eu sofri até entender. A Grazi falou. Realmente é muito... É libertador isso, eu acho, né? Mesmo que talvez a gente tenha dificuldade, seja desafiador pra gente liberar as coisas, é muito importante. Inclusive,
eu tava pensando na gente fazer uma meditação essa semana da lua minguante. Na verdade, eu tava pensando em fazer uma meditação pra cada lua. Uma meditação guiada aqui por live e depois postar. Eu queria saber se vocês estão afins, se vocês topam. Porque aí a gente guia de uma forma que tem a ver com a gente usa a lua externa, né? Porque é a lua que tá regindo, que tá aí mais geral, né? Generalizada, pra gente ir juntos observando mesmo, né? Porque eu acho que internaliza mais o conhecimento quando a gente coloca em prática. E a meditação é uma das formas de colocar em prática, né? A gente usar das fases pra realmente fazer o que elas podem proporcionar pra gente de uma forma mais leve e mais tranquila, né? Porque, por exemplo, vai ser mais fácil pra gente liberar na fase da feiticeira, na fase pré-menstrual, do que a gente começar a liberar as coisas na fase da donzela. Não que isso não seja possível, porque você pode chamar a sua feiticeira quando você quiser, entendeu? Se você tá precisando ali falar umas poucas ideias pra pessoa e tá na sua fase donzela, ou a lua está crescente, você não vai deixar de chamar a sua feiticeira, entendeu? Então, acho que por hoje já tá bom, né, gente? Falei pra caramba. Falei, tipo, 1 hora, assim, sem parar. Queria ouvir de vocês, como que foi? Deu pra entender? Vocês gostaram? Fez sentido pra vocês? Aprenderam alguma coisa? É útil? Só a Grazi, né, falou. Só passando pra dizer que estou achando o máximo essa conexão. Entrei na minha lua hoje. Gratidão pela troca. Grata a você, meu amor. Saudades, inclusive. Obrigada por vocês estarem aqui. A live vai ficar salva. Então, quem quiser assistir depois, se vocês quiserem mandar pra alguém que acha que vai curtir esse assunto aí, é só clicar nesse aviãozinho aqui e enviar essa setinha pra quem vocês acham que vai ser útil esse conhecimento aí, né? Eu acho que é bem legal pra gente se empoderar mesmo e enraizar esse feminismo aí na raiz, né? E viver esse feminismo pra gente conseguir fazer as coisas mesmo, assim. Acho que é muito importante. Tá bom? Que bom que vocês gostaram. Que bom que valeu. Muito bom vocês estarem aqui. De verdade, sou muito grata por me ouvirem falando 1 hora desse assunto que eu acho tão importante. A outra Grazi. Eu tô muito nessa fase mais mística e conhecer essas coisas, vou adorar as meditações das fases. Vamos fazer sim. Já tô indo baixar esse livro da Lua Vermelha. Sim, por favor, baixa, leia e vamos conversar sobre. É incrível, assim, abre muito a mente esse livro. E aí depois a gente vai conversando sobre. Tá bom, gente? Muito obrigada por estarem aqui, do fundo do coração. E vamos trocando sempre, que vocês quiserem me mandar do assunto, vou adorar ler. E bora fazer meditações e colocar isso em prática, né? Porque só ficar falando, muito fácil. Tá bom? Então é isso. Um beijo, até a próxima. E é nóis!